Você já se perguntou como é feito esse tipo de efeito onde o elemento sai de dentro de uma forma? Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como fazer isso no Figma de uma forma bem simples. Eu vou demonstrar essa técnica sendo aplicada nos dois exemplos mais utilizados, que é com pessoas e produtos. Vamos começar com de pessoas primeiro. Às vezes, para solucionar um problema que a gente está fazendo no layout, que às vezes a gente não quer colocar, por exemplo, a pessoa saindo aqui do layout em si, às vezes não encaixa, porque a gente tem mais texto aqui para colocar, não fica legal. E o recurso de colocar ela dentro de um shape, nesse caso de um círculo, funciona muito bem, tanto que ela é bastante utilizada. E agora a gente vai ver como é que é feita ela. Não tem muita complexidade, na verdade, é bem simples, só requer algumas dicas aqui que eu vou mostrar para você. Vamos lá. Só temos um frame aqui, ó, só frame normal, onde vai ser como se fosse o layout, uma esfera aqui, nada demais, e uma foto já recortada como se tivesse recebido do seu cliente. Claro que esse tipo de foto aqui não daria pra... Não vou dizer que não daria, porque pode ser que dê, mas é bem difícil recortar cabelo no Figma, né? O Figma não foi feito para isso. O Figma não é para edição de imagem. Ele tem alguns recursos, mas não é o poder dele. Para esse tipo de coisa teria que ser o Photoshop. Imagem recortada, eu preciso fazer aquele efeito ali dele saindo dentro do círculo. Porém, vamos lá, para eu não perder essa informação que eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui. Se eu selecionar o círculo ali e a imagem da pessoa aqui, selecionar os dois em Mask, acontece isso aqui, né? Ele recorta tudo e eu não quero, eu quero que ele fique aqui, só que essa parte dele aqui de fora apareça. Pra gente fazer o efeito legal, porque se eu arrastar aqui pra cá, olha que estranho que fica. Não é isso que a gente quer. Mas na verdade é bem simples. Ó, você viu que a gente tem, ele tá... O que a esfera faz? A esfera é a máscara que protege tudo que tiver dentro dela, vai aparecer. O que não tiver, não aparece. Essa é a lógica da máscara. O que a gente precisa fazer somente é expor o que a gente quer que apareça. Simples assim. Então se tu quiser, ó, nós temos nossa esfera, que vai ser a nossa parte que vai dar o efeito como se ele estivesse lá dentro. Eu posso encaixar ele aqui do jeito que estava antes. E agora a gente só precisa editar essa máscara. Simples assim. Você pode vir aqui, ó, clicar na elipse. Vir aqui na parte de editar, aqui, ó, que é só clicar. Clicou. Tá vendo que aparecem os nodes aqui? É só a gente editar esses nodes. Caso você nunca tenha editado esses nodes, vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre Pen Tool, que mostra detalhadamente como mexer nessas coisas. E olha só a mágica acontecendo. A partir do momento que eu vou abrindo mais a máscara, eu tenho mais informação aparecendo. Só mexo aqui. E é isso. Só cuide para não mexer nesses nodes aqui, ó. Porque se eu mexer aqui, eu vou começar a mexer lá embaixo, ó. Tá vendo que ele tá mexendo aqui? Tá estragando. Porque ele tá mexendo nesse arco aqui, ó. Então não mexe nesses nodes. Só mexe nos outros nodes aqui, ó. Adicione mais se precisar. Só vem aqui. Aperta o P para ativar a Pen Tool. Clica mais um aqui. E edita aqui depois, se você quiser. Você pode editar. E olha ali. Pronto. Simples assim. Mas se você quiser brincar na sua elipse lá, a última lá, mantém selecionado. Não é a elipse da máscara, que é a elipse branca. Aí você faz o efeito que quiser. Se quer fazer uma coisa, né, chapada assim, com essas corzinhas, parece layout de banco, né? Se quiser fazer um gradiente para deixar mais profundidade, ó, eu vou vir nesse gradiente aqui que tá em 0%. Tá dando transparência, eu não quero transparência, eu quero que ele fique 100%. Quero uma cor ali. E você coloca uma cor, dá uma profundidade aqui. Um pouquinho pro escuro aqui. E olha lá. Pronto, você já tem o seu efeito. Parece que ele tá lá dentro, tá saltando. E ali você coloca os seus textos aqui e tudo mais. Fechou? Esse tutorial tá sendo útil para você, aquela troca de gentileza. Curte aí, deixa nos comentários, que ajuda o canal e ajuda você também a receber mais vídeos novos. Segunda opção, que também é muito usada, que é com produtos. Eu vou fazer ele um pouquinho mais usando a produtividade, assim. Ali, no primeiro eu mostrei mais detalhadamente como eu queria fazer, joguei pro lado para você entender o que eu estava fazendo. Agora não, agora eu vou mostrar como eu faria se eu fosse fazer trabalhando normalmente. Vamos lá. Puxamos esse café. A propósito, esse café aqui a gente recortou no tutorial que eu fiz como recortar imagens no próprio Figma, sem Photoshop, sem editor de imagem. No Figma mesmo a gente recortou. Tanto que ele tem acesso aqui, ó, tem a foto dele aqui ainda, mas a gente recortou tudo no Figma. Vou deixar aqui no card, caso você queira recortar no Figma, tá lá. Vamos lá, temos nossa imagem aqui. Como que eu faria se eu estivesse trabalhando normalmente? Como eu já sei que eu preciso da imagem, né?
no caso aqui é um balão, e eu preciso de outra imagem do balão para recortar isso aqui, certo? Então, o que que eu faço? Eu pego, posiciono mais ou menos onde eu acho que vai ficar a minha imagem, não me preocupar tanto agora que depois eu consigo editar, mais ou menos aqui. Aí, como eu preciso de outro shape, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Notem que aqui ó, temos dois agora. Por que isso? Porque daí agora eu deixo selecionado esse que eu copiei, seleciono esse e dou mask. Pronto, agora já está na posição, eu não preciso reposicionar como eu fiz no outro, entendeu? É assim que eu faço. Eu tinha feito aquela hora para você entender o que eu estava fazendo. Mas é assim o jeito mais produtivo de fazer. Vem aqui, o nosso Union está selecionado. Vou aqui no Edit, clico no Edit. E eu só preciso puxar agora isso aqui para cima. Esse é mais fácil que o outro, na verdade. Só clico aqui, seguro o Shift para selecionar o outro também e puxo para cima. Fácil, assim. E pronto. Você já tem um efeito como se estivesse saltando de dentro do nosso balão. E o legal é que agora eu posso editar. Se eu pensar, pô, tá muito grande esse balão, não tá legal. Clico duas vezes, tem uma imagem selecionada e olha só. Mesmo que eu vá mexendo, ele recorta certinho. Dá uma reduzida aqui, é o K aqui, reduzir. E tu pode fazer a brincadeira que você quiser com o seu produto. E esse tutorial foi rápido, simples e muito útil, porque isso aqui eu vejo muito em anúncios, em mídias sociais. Isso aqui é bem prático de fazer, resolve muito problema seu quando você quer diagramar muitos elementos. E aqui não tem nada, né? Mas, cara, geralmente tem um monte de texto, tem descrição embaixo, tem as letras miúdas, então isso aqui ajuda bastante. E espero que tenha gostado, nos vemos na próxima e valeu!